Pessoal, a prof teve que encerrar o vídeo e iniciar agora de novo, porque se eu mando vídeos muito longos para vocês, eles não carregam, tá? E depois fica muito demorado para carregar. Mas então, voltando aqui, a nossa coluna vertebral num total, ela tem uma curvatura leve, porém, em algumas patologias, devido a algumas doenças, ela pode ficar um pouco mais acentuada, tá? Como nós temos na imagem aí, a gente pode ter pacientes que apresentem lordose, cifose ou escoliose, tá? A lordose é quando a curvatura da região torácica e região lombar são mais acentuadas, fazendo com que ela faça uma curvatura maior. A cifose, então, é onde a curvatura da região torácica é mais acentuada, né? Aqueles pacientes, não sei se vocês já perceberam, geralmente idosos, aqueles que são bem corcundinhas, assim, né? Que tem uma curvatura da região torácica posterior mais acentuada. E a escoliose é aqueles pacientes que então têm um desvio da coluna para o lado, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo. Porque a nossa coluna, ela deve passar exatamente no meio do nosso corpo, né? E alguns fazem o desvio para a direita ou para a esquerda, tá? Ó, aqui a gente tem uma imagem de uma escoliose dextroconvexa, à direita, né? E aqui um exemplo de lordose. Olha, a coluna normal, digamos, ela tem uma curvatura acentuada. O paciente com lordose, ele tem uma curvatura bem mais acentuada da coluna lombar e da região lombar e da região torácica. Aqui mais um exemplo. Tá? Olha, vocês podem ver aqui, ó, o exemplo da lordose. Olha o tamanho da curvatura, né? E aqui a cifose. Olha, opa, voltamos. Olhem para este paciente, como ele tem a região torácica curvada, né? Além dessas patologias que acometem a curvatura, nós temos outras relacionadas ao desgaste, tanto da região cartilaginosa, que compõe a nossa coluna vertebral, quanto da região óssea. Da região óssea, o acometimento mais comum é o chamado bico de papagaio, né? Que é quando, devido a esforços físicos, a erros de postura, o osso acaba se deformando e realmente formando meio que como se fosse um bico, tá? Então, é conhecido como bico de papagaio. É uma deformação óssea bem comum na coluna lombar, mas podem ocorrer osteófitos de forma mais branda na região da coluna torácica. A nível de cartilagem, o que mais acomete os pacientes são o desgaste, né, do disco, onde ele, devido a esforços físicos, esse disco ele sai fora da parte óssea, digamos assim, do corpo vertebral, formando uma herniação de disco, que é chamado a hérnia de disco, né? Hérnia de disco intervertebral. Olha aqui, vocês podem perceber, devido ao desgaste articular, né? Aqui é um disco normal, sem nenhum desgaste, e este aqui é um disco que fez uma herniação. Extremamente dolorido, porque aqui nas laterais passam os nervos responsáveis também pela transmissão e estímulos motores, tá?
da coluna vertebral seria isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, podem encaminhar para secretárias, ou então vocês podem deixar alguma sugestão que vocês gostariam de saber mais sobre o assunto, alguma coisa nesse sentido para a próxima aula daí, tá? Vamos falar então agora da caixa torácica, né? Lembram do que a Pro falou do esqueleto axial, né? Até agora a gente viu a caixa craniana, a nossa coluna vertebral, e agora a gente vai falar da caixa torácica. É o último componente do esqueleto axial, né? Então, a caixa torácica, ela fica na região torácica, obviamente, formada pela coluna vertebral, além do que 12 pares de costelas, totalizando 24, e o osso externo, que é aquele osso que fica na região anterior do tórax, tá? Vamos ver ossos por ossos agora. As costelas, então, eles são como se fossem uns certos arcos, né? Eles têm a forma de um arco. São ossos alongados, se articulam da coluna vertebral até o osso externo, né? Eles se unem através de cartilagens. Então, são 12, né, de cada lado, formando o arcabouço torácico, né, a nossa caixa torácica. Na região posterior, elas se articulam diretamente na coluna torácica e na parte anterior, através de cartilagem, elas se articulam no osso externo, que é esse osso bem dolorido aqui, que a gente usa para fazer estímulo doloroso no paciente, né? Ele é bem doído mesmo. A gente costuma chamar os 7 primeiros pares de costelas verdadeiras, da 8ª à 10ª costela, a gente fala que são costelas falsas, porque elas não se ligam diretamente ao osso externo, elas se ligam por meio da cartilagem nas costelas superiores. E ainda os 2 últimos pares são as costelas flutuantes, porque elas saem só da região posterior e não se articulam em nenhum outro local aqui na parte anterior do corpo humano. Aqui tem uma imagem da caixa torácica, né? Olha só. Aqui o primeiro par de costela, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º par de costela. Estão vendo? Estas são as costelas verdadeiras, porque elas se articulam direto ao osso externo aqui. Depois disso, a 8ª, a 9ª e a 10ª costela se articulam na 7ª costela, através da cartilagem, né? E aqui a gente pode perceber a 11ª e a 12ª costela, elas são chamadas de flutuantes, tá? Porque elas não se articulam em nenhum local na parte anterior do tórax. Aqui mais uma imagem da costela. Só mais uma vez caiu o celular. Aqui a parte, o osso da costela, tá? É bem similar a um arco, realmente, por isso que ela faz a articulação, ela forma aquele arcabouço, tá? A parte que faz a ligação com a parte posterior e a parte anterior do tórax.
Aqui mais uma imagem, né, das costelas, olha só, vocês podem verificar aqui. As verdadeiras até aqui, depois as falsas e ali as duas últimas flutuantes. Se ligam na parte posterior, a parte de trás, na coluna torácica, na região torácica e na parte anterior ao osso externo, através de cartilagens. Aqui estão as cartilagens. O osso externo, então, ele também faz parte da nossa caixa torácica. Ele é um osso chato, né? O formato dele é mais fino. É dividido em 3 partes. A parte superior é a parte mais alargada dele, né? Chamada de manúbrio. Aí a gente tem a parte mediana, ou o corpo do externo, e a parte inferior, que é o apêndice xifoide. O apêndice xifoide tem muita utilidade para nós, né? A gente usa ele para delimitar a colocação da sonda nasoentérica, nasogástrica, para fazer a medição, para realizar as manobras de reanimação cardiopulmonar, né? As compressões torácicas. A parte mediana do externo é onde a gente vai realizar as compressões torácicas numa parada cardiorrespiratória, né? Então, ele é um osso bastante rígido, por isso que a gente realiza as compressões justamente ali em cima, e é claro, porque ele tem contato direto com o coração, né? Aqui uma imagem um pouquinho mais verdadeira. Aqui o osso externo, tá? Essa região aqui é o manúbrio. Deixa eu segurar o celular para não cair. O manúbrio aqui, tá? O corpo do externo e o apêndice xifoide aqui embaixo. As costelas, a parte óssea e a parte de cartilagem. Estão vendo aqui a última costela verdadeira, que se liga diretamente ao externo. Depois as costelas falsas, que se ligam na última verdadeira. E esta são as costelas flutuantes. Do esqueleto axial, era isso, pessoal. Agora vamos falar do esqueleto apendicular. Apendicular, o nome já é sugestivo, né? As partes mais externas do nosso esqueleto. Vamos falar da cintura escapular, então. O que é a cintura escapular? Ela é formada pela parte da escápula, que é esse osso aqui que a gente consegue sentir na parte posterior do nosso tórax, e a clavícula, né? A clavícula é esse ossinho aqui que a gente consegue palpar ele aqui. Se vocês palparem, vocês também vão conseguir, tá? Essa região aqui. Que geralmente Geralmente não, mas muitas vezes em queda de motocicleta os pacientes fraturam, tá? Que antigamente deixava assim, inclusive uns ficavam com a clavícula meio saltada, né? Esse aí é a tal da clavícula, tá? Tá selecionado aqui também, ó, para vocês em amarelinho. A escápula é aquele exemplo, sabe? Aquele exemplo que a professora deu na aula passada de osso chato. A escrápula. A escápula é aquele exemplo que a prof deu de osso chato, tá? Esta é uma vista aqui, ó, de frente da escápula, e essa é uma vista de trás. Estão vendo que ela tem essa saliência aqui, que é aquela saliênciazinha que a gente consegue sentir também na parte posterior do nosso tórax, tá? Deixa a prof aumentar aqui para vocês conseguirem verificar. Olha só, aqui é a escápula, tá? A parte mais saliente aqui se chama de
acrômio. Tá nós. Aqui, região do acrômio, tá? A parte acromial é a parte que se liga à clavícula, tá? Olha aqui, sinalizada aqui acrômio de vermelho e aqui a clavícula. Olha só aqui a clavícula. E daí aqui a gente tá olhando como se fosse o paciente olhando de trás, né? A escápula vem e ele se liga aqui na clavícula, tá? Essa região aqui que a prof sinalizou é a cavidade onde tem a articulação do húmero, que o húmero é o osso aqui do nosso braço, tá? É onde ele se articula. Estão vendo que é uma cavidade bem rasa, então a articulação, esse daqui, digamos que é o nosso húmero, né? Ele se articula na região aqui da escápula. Ela não é uma cavidade funda, uma articulação funda, ela é bem rasinha. Por isso ocorre muito facilmente a luxação de ombro, que a gente fala, tá? A luxação é quando algum osso sai fora da sua cavidade articular, tá? Pode acontecer no joelho, no cotovelo, no ombro, na região do quadril, mas a mais comumente é a região do ombro, justamente por ser uma cavidade mais rasa, tá? Não é uma cavidade funda. Então, facilmente pode ocorrer. Vamos ver se aqui, ó, vocês também podem perceber. A cavidade glenoide, que é onde tem a articulação da cabeça do húmero com a escápula, tá? Então, esqueleto apendicular, escápula, né? Cintura escapular formada pela clavícula e a escápula. E aí os membros superiores, braço, antebraço aqui e mãos, né? Mãos e dedos. Que a gente vai ver um por um agora o nomezinho dos ossos, tá? Depois, com mais tempo, vocês podem fazer a leitura dos slides, tá, pessoal? Então, vamos falar da região do braço. Essa região aqui. Aqui é a região do braço, antebraço, tá? A região do braço, a gente só tem um osso longo, chamado de húmero. Tá? Ele se articula na parte superior com a escápula e na parte mais distal, proximal, distal, com o rádio e a ulna aqui no cotovelo, tá? Deixa a prof aproximar para vocês conseguirem verificar. Aqui, ó, o nosso húmero, tá? A escápula, clavícula e o húmero aqui, tá?